Atos 4:31 diz o seguinte: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem que é cheio do Espírito Santo? Isso é ótimo. Isso é muito bom. Deixa eu te perguntar algo. Por que você é cheio do Espírito Santo? Por que você é cheio do Espírito Santo? Para que esse Espírito está em você? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? A gente está aqui numa conferência cujo tema é muito sugestivo. É muito sugestivo, gente. Agora a minha pergunta é: por que você quer ficar chapado do Espírito? Por que você quer ser cheio do Espírito? Por que você quer ficar chapado do Espírito? Por que você quer ficar transbordando desse Espírito, ser cheio desse poder, sentir essas sensações, sentir esses arrepios, receber algo sobrenatural, receber o poder de Deus? Atos capítulo 1, versículo 8 diz que Jesus estava falando para os discípulos, e ele disse assim: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O propósito principal de você ser cheio do Espírito Santo é se tornar uma testemunha de Jesus por onde você passar. Você ser cheio do Espírito Santo só por causa de uma sensação gostosa dentro de um culto é você prostituir a unção do Espírito. Porque alguém que você contrata no final de semana só para ter um pouco de prazer é uma prostituta e não o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que te enche por completo para que você manifeste o poder dele aonde você passar. Eu amo ser cheio do Espírito Santo, eu amo ter manifestações sobrenaturais, eu amo receber mais de Deus, eu amo receber do poder de Deus. Mas se isso não tiver um propósito de alcançar o mundo com a verdade do Evangelho, não faz sentido. Eu acho muito interessante esse texto de Atos capítulo 4, porque ele está contando a história dos apóstolos. Presta bastante atenção nisso. Atos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 conta uma história muito interessante até o capítulo 8, que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo desceu, eles foram cheios do Espírito Santo. A primeira coisa que eles fizeram quando eles foram cheios do Espírito Santo, o que foi? Pregar o Evangelho. Foi a primeira coisa. Eles estavam literalmente chapados. Eles estavam tão chapados, mas tão chapados, tão bêbados do Espírito, que as pessoas que viram foram lá ver o que estava acontecendo e acharam que eles estavam bêbados de vinho às 9 da manhã. Imagina que o Espírito Santo cai nesse lugar de uma forma tão poderosa e tão sobrenatural, que o barulho é tão grande, o que acontece aqui é tão maluco, tão louco, que todo mundo que está nos lugares à volta, todo mundo que está lá na micareta, não é isso que está acontecendo agora? Todo mundo que está lá fica sabendo do que aconteceu aqui, deixa o que está acontecendo lá, vem para cá para ver o que está acontecendo aqui. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Estava tendo uma festa em Jerusalém, estava tendo a festa do Pentecostes, e tinha 120 pessoas, muito menos pessoas do que tem aqui hoje.
E eles estavam reunidos num lugar. A fome deles era tão grande que eles clamavam a Deus. Fazia 10 dias que eles estavam ali clamando. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso e veemente, que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu é que naquela cidade, lá em Jerusalém, naquela época, tinha gente de várias nações, por causa da festa que tinha na cidade. Só que eles ouviram o que aconteceu, eles ficaram sabendo do que aconteceu, eles viram o que aconteceu. E uns começaram a zombar, dizendo: olha lá, o povo lá tudo bêbado, 9 horas da manhã o povo está bêbado. E outros começaram a questionar o que estava acontecendo. E o que eles fizeram? Pedro se levanta no meio deles e começa a pregar o Evangelho. E quando ele prega o Evangelho, naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. $3.000 pessoas, cara. Aí o que aconteceu? Nasce a igreja primitiva. Eles começam a se reunir. Eles começam a se reunir todos os dias, no templo, nas casas, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E muitos sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles perseveravam na oração, na doutrina, na comunhão. E os sinais e as maravilhas começaram a acontecer. Por quê? Porque eles não receberam o Espírito Santo para ficar parado dentro deles. Porque óleo parado vira gordura. O óleo não foi dado a você para ficar parado. Ele foi dado a você para manter a chama acesa. Ele foi dado a você para que essa chama ilumine o mundo lá fora. Quando o noivo vier, ele vai procurar por aqueles que estão com a chama acesa, por aqueles que têm óleo nas suas lâmpadas e mantêm essas lâmpadas acesas. Não é para quem deixou o óleo parado. Os sinais e as maravilhas começaram a acontecer. Pedro vai um dia para a oração no templo. O paralítico é curado, ele começa a andar. Os religiosos começam a perseguir. Porque sempre quando existe um mover genuíno de Deus, vai haver perseguição. Glória a Deus! Então, se você está sendo perseguido de alguma forma, isso pode ser um bom sinal. Eles começaram a perseguir por causa dos sinais. Começaram a perseguir a igreja. Levaram os apóstolos para serem interrogados. Só que eles não tinham do que acusar, porque tudo que os apóstolos fizeram foi fazer o paralítico andar. Vai te condenar pelo quê? É porque o paralítico foi curado e saiu andando. E aí eles voltam celebrando. Por que eles voltam celebrando? Pelo privilégio de serem perseguidos pelo nome de Jesus. Aleluia! Está escrito. Aí sabe o que eles fizeram? Eles não ficaram chorando. Ai meu Deus, estão perseguindo a gente. Ai, não estão deixando a gente fazer a obra. Ai, estão falando mal da gente na cidade. Sabe o que eles fizeram? Eles se reuniram e foram chapar. Por quê? Porque aquilo que eles recebem ia transbordar lá fora. Porque eles tinham a consciência de que eles não recebiam o fogo de Deus. Eles não recebiam o vinho novo para ficar guardado, para ficar parado. Eles não recebiam óleo para ficar lá virando gordura. Eles recebiam o poder de Deus para transbordar através da vida deles e tocar o mundo lá fora. E eles estavam sendo perseguidos justamente por isso, porque eles estavam manifestando o poder de Deus lá fora. Eles estavam pegando aquilo que eles receberam em Atos capítulo 2, aquela chama de fogo que desceu sobre eles, e eles estavam incendiando a cidade por onde eles passavam. E eles começaram a ser perseguidos por causa dos sinais que começaram a acontecer. O que eles fizeram? Se reuniram e oraram. E se você ler a oração deles aí em Atos capítulo 4, qual que foi a oração? Deus, vou parafrasear para você entender bem o que eles oraram. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, e a gente está pregando o Evangelho, e o Senhor está vendo que eles estão nos perseguindo. Então olha, Deus, para as ameaças dele.
Porque eles estão nos perseguindo por causa dos milagres, por causa que um paralítico foi curado, eles estão perseguindo a gente, estão querendo levar a gente preso. Então Deus olha para isso, olha a perseguição que eles estão fazendo por causa dos sinais e faz o seguinte: Senhor, estende a sua mão e opera mais sinais. Eu falei, meu Deus, como assim? Eles estavam sendo perseguidos por causa dos sinais, e aí eles oram pedindo para que Deus fizesse mais sinais. É quase que eles orarem pedindo assim: Deus, manda mais perseguição. Sim ou não? Porque eles estavam sendo perseguidos por causa dos sinais, aí eles vão e oram pedindo mais sinais. Porque eles tinham consciência daquilo que eles carregavam. E aí vem o versículo 31: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, eles não ficaram parados. Ah, que bom, fomos cheios do Espírito Santo, que delícia, que maravilhoso que foi essa reunião de oração, que maravilhoso que foi esse culto, que demais que foi essa conferência. Vamos cada um para nossa casa e vamos voltar para nossa rotina normal durante a semana. Não foi isso que aconteceu. Atos 4:31: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo vem sobre você para te capacitar, para que você manifeste o poder de Deus na vida de outras pessoas. O Espírito Santo está com você para te convencer, em você para te conduzir, sobre você para te capacitar. Ele habita em você para você, mas ele vem sobre você para os outros. Então eu recebo o Espírito Santo para que eu nasça de novo, me torne uma nova criatura e agora seja guiado por ele na fé cristã, na vida, na semelhança de Jesus. Mas eu recebo o Espírito Santo sobre mim para que eu possa manifestar o poder de Deus e me tornar uma testemunha para outras pessoas. Entende a diferença? Quando você nasceu de novo, quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo entra no seu coração, ele testifica com o seu espírito que você é filho de Deus, então ele passa a habitar em você para guiar você na semelhança de Jesus e na vida cristã. Mas aí quando você é cheio do Espírito Santo, é quando ele vem sobre você para te capacitar e te tornar uma testemunha da fé cristã. Você consegue entender a diferença? Ele vem em mim para me guiar na fé cristã, mas ele vem sobre mim para que eu me torne uma testemunha da fé cristã. O Espírito vem sobre você para que você ministre outras pessoas. A vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Deus, qual que é a tua vontade? Eu queria tanto entender a vontade de Deus, é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso ele falou: prega o evangelho a toda criatura. E aí sabe o que está escrito? Quando você for, esses sinais vão acompanhar você. E aí sabe o que está escrito no último versículo de Marcos 16? Tendo eles partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Você não vai ver sinais acontecendo através de você enquanto você ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. Você vai ver os sinais se manifestando através de você a partir do momento que você sair e começar a manifestar os sinais de onde você estiver. Entende? Deus vem sobre você para outros. Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer uma transferência de unção? Para que você quer mais do poder de Deus? O propósito é alcançar as pessoas que estão lá fora. O propósito é para que você saia dessa conferência e por onde você passar, você toque nos doentes e eles sejam curados. Você fale do amor de Deus para aqueles que estão perdidos e você manifeste o reino de Deus nessa terra. É isso, gente. É isso. Ao invés da gente prostituir o Espírito Santo, a gente precisa começar a caminhar com o Espírito Santo e manifestar o Espírito Santo. Deus quer se manifestar através de você.
Ele quer fazer isso através da sua vida. E isso é o mais maravilhoso de tudo. Porque Deus não tem motivo, razão nenhuma para usar a tua vida e a minha. É como Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores. Deus não tinha razão nenhuma para fazer através da nossa vida, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele decidiu fazer através de nós. Em nós e através de nós. Eu sonho com uma igreja que vai manifestar a realidade do céu todos os dias, em todos os lugares, a todas as pessoas. Eu anseio ver isso acontecendo. Sabe, eu acho que mais do que buscar o poder de Deus, a gente precisa começar a ter consciência do poder que a gente já tem. Está escrito em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A gente gosta da primeira parte do versículo, mas a gente ignora a segunda parte. A gente gosta do Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas existe uma condição ali, existe algo atrelado a esse fazer infinitamente mais, que Ele faz infinitamente mais segundo o poder que em nós opera. Em outras palavras, quanto mais eu tiver consciência do poder que eu já carrego, mais eu vou ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Então, muito mais do que querer ser cheio do poder de Deus, é você começar a ter consciência do poder de Deus que você já carrega. Porque quando você começar a entender o poder de Deus que você carrega, naturalmente você vai começar a manifestar esse poder. E naturalmente você vai começar a buscar por mais poder para que você manifeste mais esse poder. E aí você vai buscar mais para que manifeste mais. E buscar mais para que manifeste mais. O problema é que muitas vezes a gente está buscando mais poder de Deus, não de um lugar de consciência daquilo que a gente já tem, mas de um lugar de falta, de um lugar de escassez, de um lugar de como se a gente não tivesse nada. Então a gente vem para buscar mais do poder de Deus, porque a gente acha que a gente não tem o poder de Deus suficiente na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: se o Espírito Santo de Deus, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito de Jesus habitando em você não é poder suficiente, então eu não sei o que vai ser. Está entendendo? Você precisa começar a entender aquilo que você já carrega. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Ele é o poder de Deus. Você carrega a mensagem da cruz. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem Jesus, Ele é o poder de Deus. Está escrito que Ele é a nossa santidade, a nossa sabedoria e poder de Deus. Quando você começar a entender aquilo que você tem, você vai começar a manifestar aquilo que você carrega por onde você passar. E aí as pessoas vão começar a desejar aquilo que você tem. Não tem como as pessoas desejarem aquilo que você tem se nem mesmo você sabe aquilo que você tem. As pessoas só vão querer o que você tem quando você começar a ter consciência daquilo que você tem. E quando você tiver consciência daquilo que você tem, você vai conseguir naturalmente demonstrar para as pessoas aquilo que você carrega. Você tem o Espírito Santo aí dentro, cara. Você tem o poder de Deus. Eu perguntei aqui no começo quem é que é cheio do Espírito Santo. Você levantou sua mão, se você já está cheio. Então o que você está esperando para transbordar? Deus nos enche para que a gente transborde. Porque preste atenção, como que eu posso colocar mais água nessa caneca se a água estiver até aqui em cima? Eu só consigo colocar mais água nela se ela estiver vazia. Então para que eu coloque mais água nela, eu preciso esvaziar ela.
Aí você quer que o Espírito Santo te encha com mais. Para que ele te encha com mais, você precisa esvaziar aquilo que ele já te deu. Você precisa transbordar para as outras pessoas. Aquele que crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isto disse ele do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fluir de você. Outro dia o Bill Johnson conta que ele estava no mercado. E aí um cara estava do lado dele mexendo na prateleira. E de repente o cara caiu no poder de Deus no mercado. Aí ele falou, vazei. O que você está esperando para vazar? Aleluia! Outro dia eu estava no centro da cidade. A gente estava fazendo caça ao tesouro. E aí um rapaz chegou, me encontrou e falou assim, você que é o Mateus? Eu falei, sou. Eu sou amigo do fulano, ele me falou de você. E esse amigo nosso em comum tinha me falado dele alguns dias antes. Eu falei, cara, ele me falou de você, é verdade. Que bom te encontrar aqui. Fui e dei um abraço no rapaz. Aí a gente começou a conversar, contei para ele o que estava acontecendo, que a gente estava fazendo caça ao tesouro. A gente acabou de ver alguns testemunhos poderosos do que Deus fez ali nas ruas. Foi muito legal. Aí ele, cara, beleza, vamos ver se a gente consegue marcar alguma coisa. Eu preciso ir e tal, depois a gente se fala. Me cumprimentou, deu um abraço e saiu. Pois bem, depois eu encontrei esse rapaz. Aí ele me falou o seguinte, cara, lembra aquele dia que eu te encontrei no centro da cidade? Então, eu estava com uma dor muito forte no meu ombro. Na hora que eu te abracei, o meu ombro dormiu na hora. Quando eu saí de lá, a dor começou a passar e agora eu não tenho mais nenhuma dor no meu ombro. Eu não orei por ele, não falei de cura com ele, não ministrei a vida dele. Ele só me deu um abraço. Mas o que aconteceu? Eu vazei. O que você está esperando para vazar? Para transbordar? Você já carrega o maior poder do universo dentro de você, cara. E aí às vezes a gente fica vivendo uma vida cristã medíocre, limitada. A gente fica preso às nossas limitações, a gente fica preso às circunstâncias, porque a gente não tem consciência de quem nós somos em Cristo e daquilo que nós carregamos. Você era um escravo, agora você é rei sacerdote. Você era um órfão, mas agora você é filho. Você era pecador, mas agora você é santo. A tua identidade foi trocada, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então por que a gente continua ainda vivendo como se fosse uma velha criatura? Não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é tempo de você começar a assumir a sua identidade e caminhar conforme uma nova criatura. Diga assim comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. 1 João 4,17 diz o seguinte, que nisso é perfeito o amor de Deus para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo, porque assim como Ele é, somos nós também nesse mundo. O que está dizendo? Que assim como Jesus é, você é nesse mundo. Sabe, eu tinha o costume de orar e dizer assim, Senhor, eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Me faça alguém parecido com Jesus. Mas aí um dia Deus falou comigo e falou assim, quando você ora isso, eu vejo a sinceridade do teu coração, mas deixa eu te falar, quando você faz esse tipo de oração, você está dizendo que você não acredita naquilo que eu digo. Eu falei, como assim, Senhor? Aí ele me levou nesse texto, 1 João 4,17. Nisso é perfeito o amor de Deus para conosco. Então o amor de Deus é tão grande por mim, é tão grande, tão perfeito, que Ele me deu uma garantia, que quando eu aparecer diante dEle no juízo, eu não preciso temer nada. Por quê? Porque quando Ele me olhar, Ele vai ver quem? Ele mesmo. Nisso é perfeito o amor de Deus para conosco, para que tenhamos confiança no dia do juízo. A minha confiança para o dia do juízo é que eu vou chegar lá e Ele vai olhar para mim e Ele vai falar assim, Ele é igual a mim, Ele pode entrar. Não porque eu mereci, não porque eu conquistei, não porque eu fiz algo, não porque eu lutei a minha vida inteira para ser assim, mas porque a graça dEle me alcançou e a misericórdia dEle foi tão grande que Ele me fez nascer de novo e Ele me tornou uma nova criatura semelhante a Ele. E se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito. O Espírito é santo. Se você foi gerado pelo Espírito e o Espírito é santo, o Espírito não produz pecado.
Então você não pode chamar você mesmo de pecador. Se você nasceu de novo e você está em Cristo, quando você diz que você é um pecador, você está dizendo que o novo nascimento não foi nada na sua vida. Deus poderoso. Deus não produz pecadores, Deus produz santidade, Deus produz santos. E se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, então você é santo. Eu não sou santo por aquilo que eu faço, eu sou santo por aquilo que Cristo fez por mim. Aquilo que eu faço não determina a minha santidade, é a minha santidade que determina o que eu faço. Então eu não ando em santidade para ser santo, eu ando em santidade porque Cristo me santificou e hoje eu sou santo. Você consegue entender a diferença? Você vive a partir de um lugar da identidade de quem você é em Cristo e da consciência daquilo que você carrega. No reino de Deus você não conquista as coisas, você recebe daquilo que Cristo conquistou por você. Você não luta para a vitória, você luta a partir da vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então eu não luto como alguém que precisa ganhar, eu luto como alguém que já ganhou por meio de Cristo Jesus. Você consegue compreender a diferença? De você entender o que você carrega. Eles entenderam o que eles carregavam. Eles entenderam que por mais perseguidos que eles fossem, não ia mudar aquilo que eles carregavam. Então eles falaram: quer saber, Deus? Dá mais. Dá mais. Manda mais, Senhor, porque a gente vai continuar fazendo milagre, a gente vai continuar orando pelos doentes, a gente vai continuar pregando o Evangelho, porque nós sabemos aquilo que nós recebemos. E porque eles tinham consciência daquilo que eles receberam, Deus fez infinitamente mais, segundo eles pediram ou pensaram. Foi tão forte o que aconteceu, que foi maior do que a primeira vez, porque na primeira vez ouviu-se um som, e veio as línguas repartidas como de fogo, mas na segunda vez foi tão poderoso que o lugar tremeu, as estruturas tremeram, as paredes tremeram, porque Deus olhou e encontrou pessoas que tinham consciência daquilo que eles já carregavam. Qual que é a diferença daquele que enterrou os talentos para os outros que multiplicaram os talentos? Porque aquele que enterrou o talento, ele não tinha consciência do valor daquilo que estava na mão dele. Por isso que ele enterrou. Mas o outro que recebeu 2 e o outro que recebeu 5, eles tinham consciência de quão valioso era aquilo. E eles falaram: eu vou multiplicar isso aqui para o meu Deus, para o meu Senhor. Aquele que enterrou, ele enterrou por quê? Porque ele não tinha consciência do valor que aquilo que estava nas mãos deles possuía. E quantas vezes, cara, você está aí olhando para um monte de gente que tem dom, olhando para um monte de gente que tem o poder de Deus, olhando para um monte de gente que está fazendo algo acontecer, e você fica reclamando: Deus, por que você não me usa? Quando Deus está falando assim: filho, por que você não vai? Porque a partir do momento que você começar a ir, eu vou me manifestar através de você. Aí a gente está olhando para aquele que tem 2, para aquele que tem 5 e está enterrando aquele 1 que a gente tem. Só que o que você precisa fazer é pegar e ter consciência do 1 que você tem, porque quando você tiver consciência daquele 1 que você tem, Deus vai te dar mais. Porque Ele pegou daquele que tinha 1 e deu para aquele que tinha 5. Cara, não minimize quem você é. Humildade não é você pensar menos de você mesmo. Humildade é você pensar menos em você mesmo. Eu ter consciência de quem eu sou não é ser arrogante. Eu ter consciência de quem eu sou é saber aquilo que Cristo fez por mim. Porque eu sei quem eu sou, não. Eu sei que eu sou quem eu sou, não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que Cristo fez. Nada é meu mérito, tudo é mérito dele. Não é meritocracia, é cristocracia. Começa a entender aquilo que você já carrega. E você vai receber algo aqui nesses dias. Você está recebendo algo aqui. E a minha questão é: segunda-feira, como vai ser? Como vai ser a tua segunda-feira? Quando você chegar na escola de novo, quando você chegar na faculdade de novo, quando você chegar no trabalho, quando você for para a tua casa. Entenda o que eu estou dizendo, cara. Esses dias eu fui para Fortaleza. E aí eu fui na casa de um casal, eles me hospedaram ali por um período. Eu estou sentado na mesa, de repente meu tornozelo começa a doer. Aí viro para o casal e falo assim: por acaso vocês têm uma dor na perna?
E eu tinha tido uma convicção no meu coração de que era a moça, a esposa, e ela estava prestes a sair para o trabalho. E aí a hora que ela foi sair, eu parei eles e perguntei. Ela falou: eu tenho. Eu orei por ela, ela foi curada. Por que eu estou te contando isso? Para te mostrar o seguinte: eu tinha chego de viagem, fui só na casa desse casal, que eu ia ficar ali só por um período naquele dia, tomar café da manhã ali com eles e já ia para outro lugar. E ao estar ali com eles, Jesus curou ela. Por quê? Porque o Espírito Santo quer transbordar de mim o tempo todo. Ele quer transbordar de você o tempo todo. Eu não estava num culto de avivamento, eu não estava numa cruzada de milagres, eu não estava num evangelismo de rua. Eu estava tomando café da manhã com uma família. Nem estava pensando em cura. Estava cansado da viagem, sentado ali. E ali mesmo Jesus fluiu, Jesus falou, Jesus tocou, Jesus curou. Deus quer se manifestar através de você, onde você estiver, por onde você passar. Você é cheio do Espírito Santo, transborda. Quanto mais você transbordar, mais cheio você vai ser. Quanto mais você der, no reino de Deus funciona assim: quanto mais você dá, mais você recebe. Então quanto mais você transbordar, mais você vai receber. Quanto mais você liberar, mais você vai receber. E eu estou falando isso justamente porque eu quero que na segunda-feira a tua vida mude. Na verdade, hoje, quando você sair daqui hoje, eu vim pensando o tempo todo, falando: Deus, eu vou ficar lá um dia com eles, eu vou ter uma noite com eles, algumas horas. Eu não quero que seja simplesmente só mais um pregador, eu não quero que seja simplesmente só mais um preletor. O que o Senhor quer que eu fale? O que eu posso falar para eles? O que eu posso deixar? Se fosse a última coisa que eu pregaria na minha vida, se fosse a última vez, se fossem as últimas pessoas para quem eu pregasse na minha vida, o que eu diria? Eu diria isso: tenha consciência daquilo que você carrega e deixa Deus manifestar através de você. É importante a gente buscar, mas a gente busca para dar. A gente recebe para dar. De graça recebeste, de graça dai. Esse é o princípio do reino. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente recebe para dar. Então você está recebendo aqui hoje, você vai receber aqui amanhã, você está recebendo aqui ontem, você está recebendo aqui no domingo, você está recebendo aqui, cara, todo final de semana. E aí? Deus quer se manifestar através de você. Lembra disso que eu estou falando, você já é como Jesus. Quando você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, então você já nasceu semelhante a Jesus. Ah, mas eu ainda tenho algumas falhas, eu ainda tenho alguns erros. Para de pensar em você, começa a pensar em Cristo. Para de olhar para você, começa a olhar para Cristo. Porque quanto mais você o contempla, mais parecido com Ele você se torna. Para de olhar para você, começa a olhar para Ele. Quanto mais você olhar para você, mais defeito você vai ver. Quanto mais você olhar para Ele, menos defeito você vai ter. Entendeu a diferença? Quanto mais você olhar para você, mais defeito você vai ver. Quanto mais você olhar para Ele, menos defeito você vai ter. Coloca os teus olhos em Jesus. É como um bebê, ele nasce, aí todo mundo fica falando: ah, é a cara do pai, não, é a cara da mãe. Ai, mas porque ele já nasce com a semelhança, ele já nasce com os traços do pai e da mãe. Quando você nasceu de novo, você já nasceu semelhante a Jesus. E cada dia que passa você vai crescendo de glória em glória, se tornando cada vez mais parecido com Ele. Cada vez mais parecido com Ele. Você é como Ele é, você tem o que Ele tem, você pode o que Ele pode. E você tem o Espírito dele em você. O Espírito de Jesus habita dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa, sabe como que Jesus fez tudo o que Ele fez? Por causa do Espírito Santo.
porque Jesus era 100% homem. Sim, ele era 100% Deus, mas a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então ele era 100% homem, e tudo que ele fez como homem. Por isso que ele disse que se você crê nele, você fará as mesmas obras que ele fez. Porque se ele fez as obras que ele fez como Deus, então você não pode fazer as obras que ele fez. Mas se ele fez as obras que ele fez como homem, isso significa que qualquer outro ser humano que crê nele pode fazer. Eu e você podemos fazer, porque ele garantiu isso a nós. E sabe como ele fez? Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus só curou aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, porque o Espírito estava sobre ele, porque Deus era com ele. O Espírito está sobre você e Deus é com você. Então o que você está esperando? Você é como Jesus. O diabo, ele quer jogar na tua mente que você não é como Jesus. Ele quer jogar na tua mente os teus pecados, os teus erros, as tuas falhas. Mas o Espírito Santo veio para te convencer da justiça, para te mostrar que você é a justiça de Deus em Cristo. Quando Jesus disse assim: o Espírito convencerá os homens do pecado, da justiça e do juízo, ele explica do pecado, porque não crê em mim. Quem é que crê em Jesus? Pronto, então ele não vai te convencer do pecado, ele já te convenceu do pecado. Você já entendeu o problema do pecado, por isso você recebeu a Cristo. Aí ele diz assim: convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai. Jesus não está mais aqui em carne e osso, fisicamente, para poder convencer você de quem você é. Então o que ele fez? Mandou o Espírito Santo para habitar dentro de você. E aí o Espírito Santo te lembra dia após dia quem você é. O diabo te acusa, o Espírito Santo te ensina. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. O juízo é para ele. Tenha consciência daquilo que você carrega. Jesus sabia aquilo que ele carregava. Por isso que ele disse para a mulher no poço: se você soubesse quem está te pedindo algo, você pediria. Ele tinha consciência daquilo que ele carregava e de quem ele era. Olha o que ele fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, é você que ia pedir água para mim, e eu ia te dar uma água que ia jorrar para a vida eterna. A água da vida. Porque ele sabia quem ele era e aquilo que ele carregava. Desde pequeno ele sabia o que diferenciava Jesus das outras pessoas. Primeiro, o fato dele não ter pecado. Amém? Porque ele não nasceu com a natureza pecaminosa e ele é o Senhor. Mas, como ser humano, o que diferenciava ele é que ele sabia de onde ele veio, para onde ele ia, quem ele era e aquilo que ele tinha. Com 12 anos ele estava no templo falando com os principais lá da lei, com os sábios da lei. E aí os pais dele vão e ele diz assim: ué, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai, tratando dos negócios do meu pai? Ele sabia de quem ele era filho. Quando você sabe quem você é e de quem você é, então você sabe o que você foi chamado para fazer. Ele sabia. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nele, ele para. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele sabia o que ele carregava. Aí Pedro andou com ele 3 anos e meio. Pedro aprendeu. Foi cheio do Espírito Santo. Quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, ele criou consciência daquilo que ele carregava. Aí um dia ele foi no templo e o cara estava pedindo esmola, e ele falou assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu carrego, eu sei aquilo que está em mim, eu sei de onde veio, eu sei quem que é, eu sei o que está aqui dentro, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele levantou. Ele sabia aquilo que ele carregava.
Ele sabia tanto que ele pega na mão do paralítico e coloca o paralítico de pé. E quando o cara se colocou de pé, os tornozelos dele se firmaram. Em outras palavras, olha, eu posso não ter muito dinheiro, eu posso não ter muitos bens materiais, eu posso não ter muita coisa aqui nessa terra, mas eu tenho o ser mais poderoso do universo habitando dentro de mim. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Em outras palavras, final de semana passado, eu estava lá chapando no Espírito. E aí eu saí daquele cenáculo louco, cheio do Espírito Santo. E eu estava esperando o momento para transbordar isso para alguém. Você vai sair dessa conferência cheio do Espírito Santo. Porque eu acredito que você pode ter vários enchimentos do Espírito. Porque em Atos 2 eles foram cheios. Atos capítulo 4 versículo 31 é a mesma expressão usada em Atos 2, foram cheios do Espírito Santo. Então você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ter diversos enchimentos do Espírito, diversos batismos do Espírito. Você vai ser cheio daqui. Aleluia! Mas e aí? Glória! O Espírito Santo vai estar aí dentro, doido para fluir através de você, para se manifestar de você. O que você vai fazer? Você vai enjaular a fera? Ou você vai deixar esse leão rugir? Vamos ficar de pé. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Cara, deixa o Espírito Santo fluir. Olha aqui para mim. Talvez você pense assim: mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Ou às vezes vem um pensamento na tua mente, igual esses dias um rapaz chegou para mim e falou: pastor, às vezes eu estou andando na rua, chega um pensamento vem um pensamento na minha mente estranho assim. Eu falo: como assim? Vem para eu orar pelas pessoas. Eu falo: que top, você está orando por elas? Eu falo assim: não, você não está entendendo, é uma coisa estranha, porque passa alguém do meu lado, vê assim, dor no joelho, ora por ele. Eu falei: demais, e aí você está orando? Conta aí os testemunhos. Eu falei: não, porque eu penso assim, se for coisa da minha cabeça. Vamos lá, entre nós aqui, eu sou o primeiro a levantar a mão. Quem aqui alguma vez já pensou assim: eu acho que é coisa da minha cabeça? Aí, gente, tá aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção, 1 Coríntios 2,16 diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, uma coisa que é da sua cabeça é de quem? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Deixa eu te falar uma coisa. O que você precisa é arriscar. Sabe qual foi a diferença entre Pedro e os discípulos? Os discípulos pensaram assim: deve ser um fantasma. Pedro pensou assim: deve ser Jesus. E ele deu um passo, ele arriscou, porque ele falou: deve ser Jesus. E se for Jesus, eu não vou perder essa oportunidade. Então eu vou dar um passo. E quando ele deu um passo, ele andou sobre as águas. Sabe quando você vai ver os doentes sendo curados? Sabe quando você vai fluir na palavra do conhecimento? Sabe quando você vai fluir no profético? Quando você começar a pensar: deve ser Jesus. Então eu vou arriscar, então eu vou falar, eu vou orar, eu vou liberar, eu vou ministrar, eu vou falar, porque Deus quer se manifestar através da minha vida. Eu sei o que eu carrego, eu sei quem habita em mim. Então eu vou anunciar o poder de Deus a todos que eu encontrar. Oh, meu Deus, meu Deus, é uma mudança de mentalidade, gente, é mudança de mentalidade. Se você orar, a pessoa não for curada, não vai mudar nada, ela vai continuar doente.
Mas se você orar e ela for curada, vai mudar tudo. Muda tudo. Então eu prefiro arriscar. Porque eu vou crescendo de glória em glória. Se eu orei hoje, a pessoa não foi curada, eu vou orar amanhã, ela vai ser. É de glória em glória. Eu não retrocedo, eu avanço. É de glória em glória. É de glória